até eu conseguir, eu estava fazendo análise, né, com 3 softwares na época, e aí eu consegui me agendar, e quando a gente conheceu, foi assim, realmente é esse que a gente precisava, é aquilo que realmente traria para a gente o resultado que a gente procurava, a solução, na verdade, né? É esse o sistema que a gente procurava e que traria para nós aquela solução que a gente tanto estava buscando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um caso de sucesso Nomus ARP Industrial. Aqui comigo está a Gélia Cristina, diretora da Caucho Borrachas, uma fabricante de artefatos e peças de borracha situada em São Paulo, capital. Gélia, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer, viu, Rafaela? A Caucho, ela fabrica peças, artefatos, né, em borracha. Você pode explicar um pouco mais para a gente como funciona a sua linha de produtos? Tá. Caucho Produtos de Borrachas, nós fabricamos peças para tratores, peças para elemento elástico para rolo compactadores, então, e a para-barros. São peças que têm utilização em caminhões, em tratores, e essa borracha é uma borracha que vem daquela planta que chama seringueira. Então, a matéria-prima nossa é uma matéria-prima basicamente bem natural, até, né, uma parte da composição do nosso produto ali, da matéria-prima, é bem natural, que é dessa seringueira, que é a borracha mesmo natural. Cristina, e conta para a gente um pouco sobre como surgiu a Caucho. Vocês já estão no mercado há um tempo, não é uma empresa novinha, então conta para a gente um pouco melhor sobre como surgiu a indústria. Essa empresa surgiu com o meu esposo, ele já tem um tempo que começou esse desejo de fazer as peças, então ele começou num espaço muito pequenininho, fazendo essas peças de modo muito manual, e com pouquíssimos clientes, mas ele tinha um objetivo de ter, de alcançar outros clientes e melhorar a linha de produção dele, né? E o sonho foi dele ter visto alguém que fabricava e trabalhava com essas peças, então ele gostava do cheiro da borracha. Ele gostava de sentir o cheiro da borracha, então ele começou a querer saber mais, conhecer mais como é que funcionava, como é que ele poderia fazer isso acontecer, e começou ele com um colaborador apenas, na época, ele trabalhava em outro lugar e fazia essa fabricação, né, mais artesanal, assim, muito mesmo manual, ele mais uma pessoa. E estamos no mercado há mais de 23 anos, e agora, graças a Deus, a gente atende nacional e internacionalmente. Interessante. E vocês trabalham com exportação para quais países? Canadá, Bolívia, Estados Unidos, são os países que a gente mais atende normalmente. Gélia, hoje a gente tem o RP Industrial implantado na Caucho, mas você pode contar um pouco mais sobre como era feita a gestão antes do sistema? Na verdade, nós tínhamos essa gestão muito, né, no software, uma gestão muito mais financeira do que industrial. Então, muito manual, um sistema à parte que era o sistema de gestão financeira, um outro sistema que fazia a gestão do custo, um outro que controlava o estoque, e com muito auxílio de planilhas de Excel, o que era extremamente difícil, moroso e complicado de você ter realmente um índice que fosse confiável. E sem contar com a mão de obra, que era muito grande, né, de você realmente juntar essas informações e dar credibilidade para que realmente essas informações eram confiáveis, e se dava para a gente realmente planejar o futuro da empresa, né, com elas. E então era muito manual, porque a gente usava pedaços de sistemas que eram funcionais, porque um era bom, mas não era suficiente para tudo que a gente precisava. Então a gente tinha 3 pequenos pedaços de sistemas mais Excel, que era o que a gente ia se virando. Com a vinda do SPED, né, que eu acho que foi assim algo que veio trazer para a gente
a gente já vinha querendo buscar uma forma e já estava estudando softwares que pudessem nos trazer uma forma melhor de evoluir essa questão da gestão, mas não estávamos encontrando. E aí, como eu sou contadora e faço a gestão administrativa, meu esposo, ele fica na parte fabril e na parte comercial. E aí eu falei com ele, olha, tá complicado, porque a gente precisa de ter um sistema que traz as informações para a gente até chegar no SPED, mas que seja num lugar só, onde eu não tenha que ficar passando por muitos outros lugares ali. Então, com o SPED, me veio um pouco mais, e também para ele, esse desejo de continuar buscando um software que realmente falasse a nossa língua. E aí eu fiquei namorando a Nomus Industrial, a Nomus RP Industrial, assim, namorando os blogs que o Thiago Leão escrevia, e ia entendendo, ia vendo que realmente era aquilo que eu buscava, até eu conseguia, eu estava fazendo análise, né, com 3 softwares na época, e aí eu consegui me agendar. E quando a gente conheceu, foi assim, realmente é esse que a gente precisava, é aquilo que realmente traria para a gente o resultado que a gente procurava, a solução, na verdade, né? É esse o sistema que a gente procurava e que traria para nós aquela solução que a gente tanto estava buscando. Então, foi depois de muito processo, muita dor de cabeça, muito trabalho, pouca mão de obra, né? Pouca mão de obra com qualidade mesmo, que às vezes as pessoas não sabem muito na questão industrial o que realmente era importante, o que a gente precisava fazer, e até que nesse blog eu achava extremamente interessante, porque se no blog já vinha com tanto detalhe, com tanta informação, com certeza eu teria um suporte muito grande, era a minha expectativa, e de fato é isso que acontece. Eu teria um suporte bom, né, eficiente, dentro de um sistema onde que o dono ele conhecia de chão de fábrica, que é a diferença dos softwares que a gente já tinha visto, já tinha testado, e não era aquilo que a gente procurava. Sim, essa especialidade em indústria, ela vem desde a forma como a Nomus ela se posiciona, né? Então, como você comentou, através de iniciativas de blog, da tradução de alguns termos técnicos da engenharia ou da produção, da indústria, para uma linguagem mais simples, mais acessível e também mais prática, né? Que condiz ali com o dia a dia. E também isso na parte técnica do sistema, onde ele está totalmente preparado para poder atender a essas demandas industriais, como você comentou. Cristina, queria que você comentasse um pouco sobre como foi, então, a partir dessa necessidade de ter a gestão da Caucho num único sistema, essa proposta, como foi levar essa proposta para a empresa? Porque você é uma das diretoras da empresa, mas quando se vai implantar um novo sistema, você passa também pela adesão das outras pessoas que vão utilizar a ferramenta. Na sua visão, como foi chegar com essa proposta do novo sistema e hoje, como é a recepção das pessoas com o RP Industrial? Bom, acho que para tudo num pequeno negócio, médio ou grande porte, a gente vai sempre esbarrar com a resistência. E aí eu já estava muito preparada para essa resistência, por isso que eu gostava de ler muitos blogs, de ver os vídeos, de entender, para eu realmente mostrar para eles, porque eu, na minha parte, do outro lado, né, na ponta lá para fazer a gestão, para fazer a implantação do sistema, eu dependo deles da fábrica, onde vai me dar essas informações para que tudo faça sentido no final, para que essas pessoas elas realmente acordem e sintam que a evolução é necessária no negócio e que sair da zona de conforto é extremamente importante. A resistência é onde eu esbarrei muito. Então, depois de muitas reuniões, montei slide, apresentei, expliquei onde a gente estava e que com o sistema, né, com a aquisição desse sistema e fazendo o uso dele como deveríamos, onde a gente poderia chegar e que tipo de problemas que nós não teríamos mais, a gente começou com muita dificuldade. E eu confesso que nos primeiros meses deu muita vontade de desistir, porque é muita resistência, né?
Mas depois de 8 meses, eles já começaram a ficar apaixonados, porque não eram mais aquele problema de retrabalho de vários sistemas que eles precisavam recorrer para ter informação. Agora eles tinham num único lugar, então eu comecei a ter aí, depois desse período, um pouco mais de pessoas dispostas a ajudar, e até o meu esposo mesmo, que acho que a maior resistência começa de cima. Então, sempre que tive o meu esposo, né, como diretor, era um dos problemas que eu tinha que enfrentar. E aí a gente foi conversando, ele foi enxergando e me deu pouquíssimas ajuda a respeito disso, apesar de ter desejo e vontade da mudança, ele tinha as resistências, porque acho que faz parte, né, da gente mesmo. Depois disso, hoje ele fica assim super encantado, porque eu tenho um problema de casa, eu abro o celular e eu consigo acessar alguma informação do sistema, né? Que era uma coisa que eu tinha assim, uma situação. Eu tenho 2 filhos, e às vezes eu falava, gente, eu preciso ir na empresa, eu não quero mais ter um software onde eu tenho que, de repente, eu tenho que levar o servidor para minha casa, eu tenho um problema, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que ficar presa dentro desse lugar, porque eu tenho que estar aqui e eu preciso, né? Então, uma outra coisa que trouxe foi essa tranquilidade de eu trabalhar de qualquer lugar que eu estivesse. E isso foi um fator que para ele foi muito importante também, dele ter acesso a essas informações com muito mais tranquilidade e saber que essas informações e agora estavam muito mais claras, né, mais transparentes, com pouco sujeito a erro, que a gente ainda está naquele momento de constância, né, de mudar, de evoluir o tempo todo, porque na minha visão, um sistema ele nunca para de ser implantado, porque a empresa sempre precisa de coisas, né, de inovar, de pensar em relatório, de pensar de formas que a gente vai melhorar. Então, depois disso, para eles hoje foi a melhor aquisição. Ah, que ótimo. Você comentou aí a respeito de relatórios, eu sei que a Caucho utiliza bastante a parte de dashboards do sistema. Eu queria que você comentasse um pouco sobre quais são os recursos hoje que vocês mais utilizam, como vendas, faturamento, financeiro. Você pode citar um pouco mais sobre quais são as funcionalidades que mais fazem parte aí do seu dia a dia? Tá. Quando a gente pensa, né, na transição, para nós era importante fazer uma avaliação das informações que nós não tínhamos precisas, enquanto estávamos usando os sistemas antigos ali, da forma que a gente estava conseguindo levar a empresa do jeito que era, ter relatório onde a gente consiga entender de um período A a Z quais são os clientes que nos compraram e quais peças que eles compraram, para a gente era importante para a gente poder trabalhar o comercial de uma forma mais assertiva. Então, acho que o relatório que a gente mais que é muito útil para a gente, né? Sem contar os outros, o financeiro, o faturamento é normal e é uma rotina comum que a gente tem, mas esse é um que a gente precisa estudar e analisar com calma e para entender o período que esse cliente compra, quanto tempo que ele parou de comprar, o que aconteceu, para que a gente possa ativar, reativar, né? Fazer um pós-venda bom e também entender quais são as nossas peças que a gente precisa trabalhar mais no marketing de repente. Então, esse relatório, para mim, o que é uma informação que o sistema nos traz, que é facilitador, principalmente quando a gente vai falar sobre estoque também, né? Porque eu consigo entender se aquelas peças que eu mais vendi, como que eu trabalho o meu estoque, que peças que eu vou deixar lá no estoque para que sejam mais produzidas, para que eu não tenha nenhuma falta ali e uma entrega mais dentro do prazo. Então, são relatórios que são extremamente úteis para a gente. Gélio, o método escolhido pela Caucho para fazer a implantação foi o Nomus Lean, que é um método de implantação onde você tem um treinamento online e também você consegue fazer ali umas reuniões individuais com o analista para você ter um acompanhamento mais próximo do que você precisa ali dentro da sua realidade.
Esse método de implantação, ele dá bastante autonomia e flexibilidade para o cliente fazer a partir da agenda dele, no sentido de que alguns projetos, eles ocorrem com reuniões mais frequentes, com atividades mais rápido, e também a gente tem outros projetos com agendas mais espaçadas, com atividades mais lentas, onde também, muitas vezes, o cliente opta por fazer a implantação de maneira faseada, então, às vezes, ele implanta a parte administrativa, depois ele passa para a produção, por exemplo, e na Calço também está sendo feito de forma mais gradual esse processo de implantação. Na sua visão, como você enxerga essa possibilidade de seguir essa parametrização no seu ritmo? A primeira preocupação que a gente tem, antes de saber o valor do software, é entender como que vai se dar essa implantação. Essa é a minha visão, porque nós somos uma empresa médio porte, onde eu e meu marido, a gente está sempre na direção de muitas coisas para serem feitas. E todas as informações necessárias para a implantação iam depender muito da gente. Se eu tivesse que, né, de uma forma como era tradicional, a implantação de um sistema, onde teria alguém aqui, um analista, a gente não conseguiria fazer, porque naquele momento era inviável, porque não tinha condições disso. Então, com essa forma de implantação mais flexível, por mais que a gente tenha pressa para chegar e encerrar essa implantação, fica muito mais tranquilo, né? Fica muito mais equilibrado, para que a gente possa trabalhar de forma consistente e constante, sem que tenha tanta ansiedade de encerrar, porque vai ser no nosso tempo, vai testar, vai analisar, ver se funciona, não deu, tenta de novo, formata do jeito que vai ser a cara do negócio, se vai resolver para o nosso propósito de negócio, e acho que isso é muito bom, né? Então, no início a gente fica com muita expectativa e com muita pressa, e essa pressa, eu falo por mim, pode também deixar que a gente passe algumas coisas e tem alguns erros ali que não precisava, se a gente mantesse a calma, a tranquilidade, fosse com um processo mais de conhecer mesmo como é que o sistema vai te trazer essas informações, em paralelo com o outro, até que você realmente resolva aquela questão. Então, eu acho formidável essa opção que o Nomus RP Industrial traz, porque é inovador, e para nós, né, pequena empresa, média empresa, assim, eu acho que é transformador, assim, a gente saber que podemos adquirir um sistema com bastante inovação tecnológica, e que a gente tem condições de, com o suporte dos analistas de vocês, que sempre estão sempre muito atenciosos, de nos acompanhar e fazer a coisa acontecer sem tanta urgência e com incide a erro muito menos, assim. Bacana. Agora, recentemente, nós estamos lançando uma reestruturação do Nomus Link, que seria o método de implantação que a Calxo optou. Agora, a gente tem os treinamentos de parametrização do sistema estruturados numa ferramenta de ensino como se fosse EAD. Então, hoje, agora, os novos projetos, eles vão conseguir ter ainda uma estrutura, uma facilidade maior, digamos assim, fazendo esse treinamento de implantação de maneira mais organizada e também até um pouco mais de transparência sobre em que ponto está esse projeto na evolução da implantação. Isso é muito bom. Parabéns, acho que é bem interessante, né? E faz muito sentido, por exemplo, para mim como contadora, que eu preciso de algumas informações e até chegar essa informação de gestão para a empresa, para o negócio, e até chegar para o fisco, ter esse conhecimento facilita com que eu vou implantar e não tenha tanta dificuldade assim. Olhando para uma outra pessoa, que ela vai fazer a gestão interna e simplesmente, mas com umas necessidades que o sistema vai precisar apresentar, ter isso de forma EAD é muito bom, porque aquele analista ali vai falando, que às vezes uma coisa que às vezes falta, né? Porque você está vendo vídeo, aí às vezes você cansa, quem não tem paciência, não está entendendo nada, tem que voltar de novo. Então,
para as pessoas que realmente precisam, né, da implantação, mas não tem conhecimento de muitas outras questões e precisa, por exemplo, de um contador para ajudar na parte da parametrização, por exemplo, das notas, né, para fazer o faturamento, é indispensável que ela veja ali também alguém explicando, visualizando a tela, e acho que fica muito, muito bom. Parabéns pela iniciativa, é muito legal. Gélia, hoje em dia já implantada aquelas funcionalidades que nós entendemos que são as essenciais para que a indústria tenha uma boa gestão, como você pode avaliar os resultados que vocês obtiveram até aqui, os ganhos ou otimizações que vocês tiveram no processo a partir da implantação do sistema? A gente está nesse processo ainda, né? A fase inicial, que era muito importante de terminar, está pronta. Agora, o que já está pronto, que para nós é muito, muito tranquilo, é nós termos todo o histórico dos clientes, das compras que a gente tem, né, das compras e das vendas, junto no sistema só, não ter que olhar em outro sistema separado, eu já tenho aquela informação ali, eu consegui fechar comissão, faturamento, consegui dar uma olhada nos relatórios de vendas também e avaliar como que eu posso melhorar a minha venda futura, o que eu já faturei no ano passado, por exemplo, e fazer uma análise do que eu quero faturar agora, né, comparando esse segundo semestre de 22, o que eu posso melhorar, quais os produtos que eu vendi muito ano passado, mas que eu não tive tanta procura agora e o porquê. Então, tem muita informação que antes, para a gente, era isso meio que impossível a gente tinha vontade, mas era impossível de trazer essa informação, porque você tinha que demandar de mão de obra e de tempo também para ficar rastreando 2, 3 lugares onde estavam aquelas informações. Agora não, você tem tudo num lugar só, é só entender o dashboard, como é que ele pode te ajudar a trazer essa informação e trabalhar o relatório. Você tinha comentado anteriormente que a parte de investimento do software ele é um ponto relevante na tomada de decisão, na escolha da ferramenta. Você compreende que o investimento no Nomus ERP industrial ele é compatível ou ele apresenta um bom custo-benefício quando se relaciona com os recursos técnicos disponíveis dentro da ferramenta? Totalmente, totalmente. Nós tínhamos avaliado alguns outros softwares, né? Mas eu falo, o valor que você vai pagar e para o resultado que você espera, né? E não se tratando de um RP na época, né? De você ver uma concorrência que não era industrial, não faria sentido para a gente. Nós tiraríamos de 2 sistemas mais um monte de Excel para um outro que não resolveria, que eu teria que ter um segundo. Então, eu sairia de 3 para 2. Não ia ser, não ia ser ideal. Então, quando a gente pensa no custo-benefício do Nomus, foi muito, muito, muito importante para a gente e um valor assim de ganho considerável, porque quando você não tem informação, sabe, Rafaela, a empresa ela perde. Eu costumo dizer que a gente só não vê o dinheiro indo literalmente para o ralo, mas ele está indo para o ralo. Porque você não tem informação, porque você se perde em meio daquilo e as coisas acontecem de forma muito rápida. E se a gente não buscar essa evolução em sistemas, né, inovação tecnológica que faça com que a gente também tenha um poder de ganho, assim, de concorrência mesmo, a gente vai sempre ficar considerando que esse valor de investimento não é suficiente para mim. Mas se a gente fazer um paralelo entre o que eu vou investir e o que eu estou tendo de prejuízo agora porque eu não estou investindo, já é uma decisão. A gente precisa pensar de que eu posso até, esse valor pode até ser alto demais, esse investimento ele pode ser até alto demais, mas depois de implantado, a um certo prazo que você define, ele é revertido para você em muito ganho, porque você parou de ter um monte de buracos ali que você ia perdendo sem ter consciência daquela perda. Agora você consegue saber qual é a perda que você tem, o que está acontecendo, qual que é o problema, porque você tem essas informações e quando você vê que não está indo para o caminho certo, você tem como voltar para esse caminho e tirar
risco, né, do prejuízo, por exemplo, porque agora você tem informação. Então, esse custo-benefício do sistema, para mim, é extremamente vantajoso. É verdade, você falou tudo. O preço, o custo da não informação dentro de uma indústria onde a escala é muito grande, ela pode ser extremamente superior ao investimento numa inovação tecnológica ou um maquinário ou algum outro tipo de melhoria que você pode fazer dentro da gestão da empresa. É verdade. Gelli, para a gente poder finalizar, eu gostaria que você desse uma dica para o gestor que hoje está à procura de um ERP para a sua fábrica. Quais são os critérios que você enxerga que essa pessoa deveria considerar para poder fazer uma boa escolha? Bom, agora ainda existem os sistemas que eles funcionam, né? Tanto no servidor, dentro da sua empresa, ou numa nuvem. Então, sempre opte pelo da nuvem. Os ganhos são muito grandes e você não vai ter que investir com esse suporte de ter um hack na sua empresa, com um servidor, com alguém para cuidar, você fazer backup. Todo esse processo também é mais um processo que você tem que deixar implementado no seu negócio e que vai te dar trabalho e vai te dar né, você vai ter que ficar monitorando. Agora, entender de verdade o que é que falta no seu negócio, quais são as informações que realmente você precisa para fazer essa gestão. Então, entender para qual é a finalidade desse sistema, qual é a finalidade que você está querendo, o que é que você precisa resolver e se de fato a maioria das coisas que você precisa resolver, se ele te atende. Porque se ele te atende na maioria das coisas, uma coisa ou outra, porque nenhum sistema vai te entregar 100% do que você busca, mas ele de fato te entrega uma boa parte, 80%, por exemplo, o resto você vai adequando e vai buscando junto uma solução com o analista. Então, entender qual é a sua dor agora, para esse momento, para que você possa saber que esse sistema te traz esse resultado, mesmo que você vai demorar na implantação, e mesmo que a gente vá, né, dependendo do gestor, tem as resistências muito por causa do valor investido, nem sempre avaliar o produto por causa do preço dele é algo que eu aconselho, porque comprar por causa do preço pode te fazer perder muito mais dinheiro depois, porque ele não vai te trazer o resultado que você busca agora. Então, você vai fazer um investimento agora que não vai te trazer o que você quer e vai ter que fazer um investimento depois, que seja a curto, médio ou longo prazo, mas vai ter que investir novamente. Então, não tenha pressa de decidir. Estruture, analise, entenda que tipo de gestão que falta e o que você precisa e pesquise bastante para que você tome a decisão boa. Sim, ótimas dicas. Bom, eu, em nome de toda a equipe da Nomus, nós desejamos sucesso à Caucho. Estamos muito felizes de poder estar aqui registrando esse caso de sucesso e que a nossa parceria seja ainda muito próspera e duradoura. Ai, obrigada. Eu agradeço, tá? De fato, tem sido assim muito bom falar com o pessoal aí da Nomus, o tempo que eu preciso de vocês, a gente, né, a empresa tem esse retorno e eu fico feliz também de poder participar. Espero que as pessoas que vão estar nos ouvindo possam realmente se preocupar de fazer uma gestão eficiente e buscar inovação tecnológica para o seu negócio para que tenha muito sucesso. Muito obrigada. Sim. Um abraço. Você acaba de conferir mais um caso de sucesso Nomus ERP Industrial. Até a próxima!